Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor João Ribe Palharim. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 14. Está escrito assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Amém? Eu vou reler, preste atenção. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Eu vou ler mais uma vez e quero que toda a igreja repita em seguida. Vamos lá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Amém, igreja? Você crê na palavra de Deus? Você crê que este livro realmente é a boca de Deus falando conosco? Que neste livro você encontra a mente de Deus? Porque se você quiser saber como Deus pensa e o que Deus acha, você tem que ler este livro. Aí você não vai se enganar e nem ser enganado. Então, se você crê que este livro realmente é a palavra de Deus, poderosa, eterna, imutável, você vai desocupar as suas mãos e fazer o possível e o impossível para dar a melhor salva de palmas que Guarulhos já deu para o Senhor Jesus. Mas tem que ser a melhor, igreja. Tem que ser a melhor. Se você abrir a sua boca para glorificar a Deus, essas palmas vão melhorar. Abra a sua boca e diga glória, glória, glória a Deus. Isso, mais alto, mais forte, glorifica e aplaude. Ó Deus, eu sei que este louvor está subindo até o teu trono. E o Senhor é digno de receber da nossa parte toda a honra, todo louvor e toda a glória. Porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Agora, Pai bendito, a Tua palavra vai ser pregada. Quem somos nós para falar alguma coisa? Ah, Senhor, nós não queremos e nem precisamos aparecer. Vem agora o Senhor e toma o nosso lugar. Vem o Senhor agora e abre a nossa boca. Faça os nossos lábios falarem sozinhos. Senhor Deus, fala com esse povo que está aqui na igreja. Fala com quem vai ouvir pelo rádio, com quem está ouvindo pela rádio. Envia a Tua palavra agora. Retira todo obstáculo, tudo que se opõe à pregação da Tua palavra, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode sentar. Quem não tem lugar fica de pé que nem eu, tá bom? Estou acostumado a ficar de pé. Mas veja só. A leitura desse versículo que nós fizemos nos mostra imediatamente que um homem que no passado tinha sido cheio do Espírito de Deus, num certo momento da sua vida, o Espírito do Senhor se retira da vida daquele homem. E como aquele homem ficou sem o Espírito de Deus, ele ficou sem defesa, sem proteção, sem cobertura. E no mesmo instante, um espírito mau o assombrava. Olha só, o Espírito do Senhor saiu, e um espírito mau, se aproveitando de que aquele homem agora está sem cobertura, sem unção, sem proteção, vendo que aquele homem está sem Deus, o espírito mau começa a assombrá-lo, a atormentá-lo. Eu tenho certeza absoluta que o rei Saul começa a ter pesadelos horríveis. Sonha o tempo todo que está perdendo tudo que tem. É atormentado com sonhos onde ele morre. É atormentado com visões horríveis, com barulhos estranhos. Apesar de ele estar
num palácio fortemente protegido pelos mais valentes de Israel. No entanto, dentro daquele suntuoso palácio, Saul não consegue mais ter paz, porque ele perdeu o Espírito de Deus. Por isso que a palavra diz: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não adianta Saul ter ao seu redor um corpo de segurança especializado, treinado para protegê-lo, porque sem Deus ele se sente indefeso, atormentado. O homem vive assombrado. Mas como é que pode, pastor, ser um espírito mau da parte de Deus? Eu quero que você entenda, em primeiro lugar, o seguinte: que tudo que existe, seja visível ou invisível, foi criado por Deus. E é evidente que Deus não criou os espíritos maus, porque Deus não produz nada mal. Quando você vê na criação, no primeiro capítulo da Bíblia, tudo que Deus faz é muito bom. Deus criou todos os espíritos, anjos, bons. Mas quem é que não conhece a história bíblica, quando Satanás ou Lúcifer se rebelou contra Deus, seduziu a terça parte dos anjos do céu e entrou em guerra com o Altíssimo e evidentemente perdeu a batalha porque ele não conseguiu sentar no trono de Deus, ele não conseguiu ocupar o lugar de Deus e foi precipitado no abismo junto com todos os anjos rebeldes. E aqueles anjos rebeldes, desobedientes, perderam também a bondade que Deus havia colocado neles. E a maldade tomou conta. Então, é lógico, tudo que existe foi criado por Deus. E Deus tem o controle absoluto sobre qualquer espírito. Seja ele o espírito de um anjo, de um arcanjo, de um querubim, de um serafim, ou seja ele um espírito imundo, um espírito de enfermidade, um espírito de sofrimento, um espírito de morte, um espírito de suicídio, um espírito de miséria. Deus tem poder sobre todos, sejam pessoas físicas ou pessoas espirituais. Agora, o problema não é que Deus falou: eu tiro o Espírito Santo, tiro o meu espírito e mando agora um demônio atormentá-lo. Não é que Deus fez isso. É que o próprio espírito mau aproveitou a oportunidade para atacar Saul, que não tem mais a graça de Deus. Você está compreendendo isso? E causa tristeza essa constatação. Porque Saul, anos antes, foi um homem cheio da presença de Deus. Veja comigo aqui no livro do profeta Samuel mesmo, no capítulo 10. Quando Saul era mais jovem, e ele ainda não era rei, estava sendo escolhido por Samuel para ser o rei. O profeta Samuel profetizou que o Espírito de Deus iria se apoderar dele, para confirmar que ele seria o rei de Israel. Olha aqui, anos antes, como foi a vida de Saul. Samuel profetizou para Saul: e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E no versículo 10, aí mesmo está escrito assim: e chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhes saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele, de Saul, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que era com os profetas, profetizava, então disse o povo, cada qual o seu companheiro: que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? O povo que conhecia Saul desde menino, quando testemunhou que ele havia se tornado um outro homem por causa da presença do Espírito de Deus, o povo comprovou que ele estava no meio dos profetas profetizando. Quer dizer que o filho de Quis, isto é Saul, ele agora também está no meio dos profetas. Saul tinha status de profeta, olha só. Era um homem cheio do Espírito de Deus. O Espírito de Deus se apoderou de Saul.
Mas como que agora o Espírito de Deus se retira de Saul e agora ele é assombrado por um espírito mau? Como é que a vida desse homem que antes estava lá em cima, agora está lá embaixo? Como que ele, que estava tão bem espiritualmente, caiu dessa maneira? Porque o rei Saul, quando se sentiu autossuficiente, rico, poderoso, importante, quando ele deixou o orgulho entrar no seu coração, ele cometeu o mesmo pecado de Lúcifer. Qual foi o pecado de Lúcifer? O orgulho. Eu quero me assentar no trono de Deus, eu quero ser como Deus, vou derrubar Deus, eu quero decidir as coisas sem precisar de Deus, sem consultar Deus. Saul começou a fazer as coisas sem consultar Deus, e mesmo quando Deus lhe dava ordens claras, Saul não obedecia mais. E quando Saul começou a fazer isso, ele que era um homem de Deus, o que ele se tornou? Acredite, o Espírito de Deus se retirou de Saul, porque ele se tornou um feiticeiro. Se tornou um homem que pratica coisas abomináveis, contrárias à palavra de Deus. Pastor João Ribe, é muito pesado o que o senhor está dizendo. Saul se tornou um feiticeiro. A prova final é que muito breve ele vai morrer, mas antes de morrer ele vai consultar uma médium. E vai consultar mortos, vai consultar espíritos de pessoas falecidas. Realmente se tornou um feiticeiro. Mas veja como ele se tornou esse feiticeiro. Você que está fazendo a ideia de que feiticeiro é somente aquela pessoa que pega um galho de arruda, uma vela preta, uma vela vermelha, pega pólvora, pega enxofre, pega sal grosso, vai fazer um despacho. Feiticeiro não é só esse tipo de gente. Olha aqui, ó. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, versículo 22. Olha só. Porém Samuel disse a Saul: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião, que é o pecado que o diabo cometeu, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E o porfiar é como a iniquidade e idolatria, quer dizer, insistir na desobediência é como o pecado da iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas mais rei em Israel. Está vendo só? Ele se tornou um feiticeiro. Porque o pecado da desobediência e a insistência em desobedecer é como a feitiçaria para Deus. Se você desobedece o Senhor, se você insiste em desobedecer o Senhor, você não é melhor do que aquele macumbeiro que está fazendo despacho no cemitério, na catacumba, que está fazendo despacho no meio da floresta, no meio da mata, na cachoeira, na mata virgem, na praia. Você não é melhor do que aquelas pessoas. Porque a desobediência, a rebeldia é do diabo. E a pessoa que comete esse pecado, Deus a compara a uma pessoa feiticeira. E como é que um feiticeiro vai ser abençoado? Você já viu algum macumbeiro ser abençoado? Você já viu algum feiticeiro ser abençoado? Você já viu algum feiticeiro feliz? A pessoa só vive em trevas, só no cultismo, só com espíritos maus cercando. Ora, Saul está levando essa vida. É por isso que agora um espírito mau o atormenta, o assombra. E o diabo tem prazer de fazer isso nessa ocasião, sabe por quê? Porque o diabo, ele pensa assim: essa pessoa no passado foi uma bênção para Deus, foi um instrumento de Deus. Essa pessoa no passado, ela agradou a Deus, Deus tinha prazer nela porque ela obedecia. E quantas vezes eu quis atacar essa pessoa e eu não pude, porque ela era protegida por Deus. Mas depois que ela começou a fazer a minha vontade, diz o diabo,
Depois que aquela pessoa começou a fazer as obras que eu gosto, a praticar as obras das trevas, ela perdeu o Espírito de Deus. Não tem como, ela está cheia de pecados. Ela está cheia de desobediência. Cedo ou tarde o Espírito de Deus vai se retirar dela. E eu vou ficar esperando, diz o diabo. Vou ficar esperando. Quando ela perder o Espírito de Deus, eu entro. Você está compreendendo isso? Ou você vai ser o templo do Espírito Santo de Deus, ou você vai ser a casa do diabo. Veja comigo, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 16. Olha o que está escrito aqui. E eu quero ler na palavra, conheço de cor, você também, mas eu quero que você confira. Olha o que está escrito aqui. Não sabeis que vós sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém, igreja? Diga, eu sei disso. Eu sei que o meu corpo é o templo de Deus, e o Espírito Santo habita dentro de mim. Eu sei disso. Agora, se você sabendo disso, conhecendo a vontade de Deus, começar a praticar as obras das trevas, as obras do diabo, então você vai deixar de ser o templo de Deus para se tornar a casa do diabo. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43 em diante. Olha o que Jesus disse. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz, voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Uma geração má que não obedece à palavra de Deus. É assim que acontece. Ora, Saul era um homem cheio do Espírito de Deus. Chegou a ser comparado a um profeta. Chegou a profetizar isso no Antigo Testamento. Coisa raríssima. Mas quando o Espírito de Deus saiu dele, em que estado que estava o seu corpo, a sua casa? Varrida, estava limpa, estava adornada, mas agora estava vazia. E na mesma hora, o espírito mau entrou e começou a atormentá-lo. E eu sei que não era só um não, eu sei que legiões do inferno começaram a invadir o palácio de Saul. Esse palácio aqui é nosso, essa casa é nossa, porque Saul também é nosso. E Saul estava sendo cada vez mais assombrado, mais atormentado. E por quê? Porque ele se tornou um feiticeiro. Porque ele se tornou uma pessoa rebelde, desobediente à palavra de Deus. Deus dizia uma coisa, mas ele falava, eu faço outra, eu sou rei. Ah, Deus mandou fazer assim, mas eu acho que é de outro jeito. Vou fazer do meu jeito. No fim dá tudo certo. Ele passou a desobedecer a Deus, cometendo o mesmo pecado do diabo, a rebelião. Então ele perdeu a bênção. A sua casa ficou vazia, estava limpa, mas vai ficar imunda agora. Saul vai ficar cada vez pior. Ele vai querer matar o próprio filho. Ele vai pegar uma lança e vai tentar matar o filho. Ele vai pegar uma lança e vai tentar matar Davi. Ele se torna vingativo, traiçoeiro, mesquinho, atormentado. Porque a casa vai ficando cada vez mais suja. A casa que estava limpa vai ficando cada vez mais suja. Jesus falou, e os últimos atos deste homem são piores do que o primeiro. Saul vai se tornar mal como ele nunca foi em toda a sua vida. Você está me ouvindo, amado? Você está ouvindo, querida? Ou você é o templo do Espírito Santo, ou você é a casa do diabo. Se você desobedece a Deus, você vai ser a casa do diabo. Mas se você obedecer ao Senhor, você vai continuar sendo o templo do Espírito Santo. O diabo está o tempo todo te espreitando.
O diabo está buscando oportunidade. Você está aprontando, está fazendo, continua no erro, e porfiando na rebeldia, insistindo naquilo que é errado. E você não se arrepende, você não para, você não muda. E o diabo está cada vez te atentando mais. Continua, porque o diabo sabe que a qualquer hora o Espírito de Deus vai sair e ele vai poder entrar dentro da casa. Ele vai poder entrar com 7 espíritos piores do que ele. Eu não acredito que você queira ficar pior, como nunca foi antes em toda a sua vida. Pastor João Ribeiro, antes de eu me converter, eu fumava maconha, eu bebia muito, eu jogava, eu me prostituía. Pois é, se você desviar, você vai ficar 7 vezes pior. Pastor, quando eu não tinha Deus, eu fazia tanta coisa errada, eu era uma vergonha, eu era um vexame, a minha vida era um inferno. Pois é, tua vida vai ficar 7 vezes pior. Se você porfiar no erro, insistir no erro e não se arrepender. Eu nunca vi, amados, também um desviado falar: olha, saí da igreja e a minha vida até melhorou, sabia? Mas sempre que eu encontro um desviado, é só começar a falar um pouquinho com ele, ele começa a chorar. Sempre que eu encontro um desviado e começo a conversar, eu percebo a sede que a pessoa tem da luz, da palavra de Deus, da verdade. Quanta vergonha a pessoa sente por ter se desviado. E como ela sabe, tem a certeza que está sem Deus. O desviado tem a certeza absoluta que está sem Deus. Ele pode até se enganar, dizendo para o seu próprio coração: eu continuo acreditando em Deus, eu continuo acreditando em Jesus. Mas ela não obedece. Você pensa que em algum momento Saul deixou de acreditar em Deus? Mesmo quando Saul vai consultar a médium para invocar o espírito de um morto, mesmo naquela hora ele fala de Deus. Mesmo naquela hora, ele nunca deixou de acreditar em Deus. Qual era o problema? Desobediência. Olha só. E a vida de Saul vai piorando cada vez mais. As pessoas começam a perceber que esse rei agora está desequilibrado. As pessoas começam a notar que ele tem atitudes estranhas. Que tem hora que ele não fala coisa com coisa. Que tem hora que ele perde o controle. Que ele não está mais normal. Os assessores diretos percebem nitidamente que Saul não é mais o mesmo. Está patente, alguma coisa aconteceu com ele. A manifestação diabólica, a ausência de Deus na vida da pessoa começa a ser percebida. Se você está sem Deus, você pode até fingir que tem Deus, mas as pessoas estão percebendo que você anda estranho, que você anda estranha. Que às vezes você faz coisas que não são de um servo de Deus, de uma serva de Deus. As pessoas na casa, no trabalho, na escola e mesmo na igreja começam a notar: alguma coisa está errada com esta pessoa. Ela está sendo incoerente. Tem coisas que ela faz que comprovam que ela não é mais normal. E isso aconteceu com relação aos servos de Saul. Ele não está bem. Até que eles se reuniram e foram conversar com o rei. E disseram: rei Saul, queremos te ajudar, tá bom? Estamos percebendo que um espírito mau te assombra. Já notamos isso. Agora, rei, temos autorização de buscar um homem que toque harpa. E esse homem, quando tocar a sua harpa, e quando tocar com a sua mão, ele vai retirar o espírito mau que está em ti. Tem que ser um homem que toque bem com a mão. Tem que ser um homem que toque bem com a mão. Aí um dos moços que estava ali falou: opa, eu conheço um. Eu conheço uma pessoa que toca muito bem. Uma pessoa muito especial. Está aqui no versículo 18. Voltei para o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Quando Saul ouviu isso,
Olha o que Saul disse, escute só. Versículo 17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Saul queria ajuda, porque ele percebeu que não estava bem. Então me tragam esse homem. E Saul, versículo 19, e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Aí o pai de Davi, que era um homem muito idoso, falou: poxa, que honra, meu filho está sendo chamado até o palácio do rei. Eu não vou deixar o meu filho ir até lá de mãos vazias. O rei é muito rico, o rei tem tudo, mas eu não vou deixar o meu filho ir até lá, o rei, de mãos vazias. Eu vou fazer um agrado para o rei. E olha só o que fez Jessé. Versículo 20. Então tomou Jessé, o pai de Davi, um jumento carregado de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. E Davi foi, levando o jumento, levando o odre de vinho, e aquele carregamento de pão, e ainda um cabrito. Ora, o rei Saul precisava de pão. Pão tinha muito lá no palácio. Ele precisava de vinho. Vinho ele tinha dos melhores lá no palácio, melhor do que o vinho que o Jessé estava mandando. Ele precisava de cabrito. Ora, ele tinha rebanhos e rebanhos dos melhores cabritos. E por que Jessé está fazendo isso? Porque ele percebe que ele tem que agradar o rei. Olha só, ele precisa agradar o rei. E Davi vai, levando tudo aquilo, todo feliz. Davi era um moço de boa aparência, era formoso, era bonito. E ele foi conduzido até a presença de Saul. E diz aqui a palavra, olha que interessante. Versículo 21. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito. Saul, quando olhou para Davi, sentiu uma paz tão grande. Olha só, você quando tem a paz do Senhor e entra num lugar que só tem gente atribulada, as pessoas olham para você e sentem a paz do Senhor. Quando Saul olhou para Davi, ele sentiu-se bem. E diz que o amou muito, passe um traço aí de baixo, e o amou muito, e foi seu pajem de armas, ou seu escudeiro. Aí, o rei Saul mandou avisar a Jessé, para que deixasse Davi ficar o tempo todo com ele, que não voltasse mais. Se tivesse que ir para casa, teria que retornar para o palácio, porque Saul não queria mais perder o que ele havia encontrado. E no versículo 23, diz assim: e sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Olha aqui. Primeira coisa, Davi tocava a harpa. A harpa é um instrumento musical muito antigo. Lá no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 21, você vai ver a citação desse instrumento. Quem foi que inventou o instrumento, a harpa? E Davi tocava aquele instrumento para louvar a Deus. Olha só. Quando ele tocava aquele instrumento e louvava o Senhor e cantava salmos, e ele já tinha muitos salmos de sua autoria, ainda que Davi nessa época tinha apenas 15 anos de idade. Davi era praticamente uma criança ainda. Era o menor da família, tinha apenas 15 anos. Quando ele começava a dedilhar aquela harpa e cantar, aquele espírito mau que estava em Saul, ele se retirava. E na mesma hora, Saul voltava ao normal. Se sentia bem. É notável que você vai perceber que no Antigo Testamento não existe nenhum outro relato de um homem retirando um espírito mau de alguém, a não ser Davi.
Davi é a única pessoa que você vai achar em todo o Antigo Testamento que, através de uma ação que ele executava, o diabo saía, o espírito mal se retirava. Por que o espírito mal se retirava? Por que imediatamente Saul começou a amar Davi? Porque Davi era um homem cheio da presença de Deus. Davi era um homem cheio do Espírito de Deus. Saul sentia a diferença entre ele e Davi, e ele amava Davi. Isso é normal, amados, porque Davi está sendo agora o pastor de Saul. Davi está sendo agora o libertador de Saul. É natural que Saul se apegue com ele, compreende você isso? Saul, ele não tem mais Deus. Ele é como um cego, ele precisa de um pastor. É como uma ovelha que não tem entendimento e necessita de ser conduzido. E Davi está sendo essa pessoa espiritual para ele. Está sendo o seu líder espiritual. E ele ama Davi. Por aquilo que Davi proporciona na vida dele. Você está entendendo? É normal o novo convertido grudar no pastor Alessandro Ramos. Grudar no pastor Joaquim Neto. É normal um novo convertido ou um desviado grudar no pastor João Ribe. Porque a pessoa, ela se apega com a gente. Ela enxerga na gente o Deus que ela não tem. Que ainda não tem confiança. Ainda não tem comunhão ou perdeu a comunhão. E a pessoa quer restabelecer essa comunhão, então ela se apega com a pessoa. Era assim também com os apóstolos e com todos os homens de Deus. Não faz mal que você pegue no pé dos nossos pastores. E que você grude na gente o tempo todo. Não faz mal que você se atarraque conosco desta maneira. Nós sabemos que você não está idolatrando pastor nenhum. Nós vamos ter a sabedoria de aproveitar que você nos ama, assim como Saul amava Davi. Nós vamos aproveitar que você gosta tanto da gente, e tanta gente veio aqui hoje porque ouviu falar, o pastor Palharim vai estar lá em Guarulhos. Deixa eu ir até lá para ver o pastor. Eu gosto do pastor. Eu vou aproveitar que você está aqui e vou agradecer muito a tua presença. E eu vou ficar te segurando comigo. Quando você se agarra comigo, eu me agarro com você. Não tem problema, nós vamos ficar agarrados o tempo que for necessário. Mas eu vou ensinar você a amar e adorar ao único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Um dia você vai amar tanto Jesus que não vai nem lembrar mais do pastor João Ribe. Você está compreendendo o processo que aconteceu com o rei Saul? E eu fiquei admirado. Olha, Davi com aquela harpa, cantando salmos. Por isso que é bom você ler salmos sempre. Porque esses salmos cantados por Davi tinham poder para afastar o demônio. Imagina o seguinte. Está lá Saul todo esquizofrênico, espumando, rangendo os dentes, com a mão engravinhada, falando palavrão. Está lá Saul bêbado, perturbado. Aí Davi começa a tocar com a sua mão. Começa a tocar com a sua mão. Começa a fazer aquele louvor. Olha o louvor como liberta, você está vendo? Olha como o louvor é importante. Às vezes a pessoa fala assim, eu sei que o pastor João Ribe começa a pregar, ou os outros pastores da Paz de Vida começam a pregar só depois do louvor. Então só vou chegar na hora da palavra. E a pessoa esquece o poder que o louvor tem para libertar vidas. Para dar comunhão com Deus. Olha o que está escrito no Salmo de número 22, no versículo 3. Vamos comigo até lá. Salmo de número 22, vamos lá. Versículo 3. E esse salmo é de Davi mesmo. Oh, glória! Porém, tu és santo, e santo com letra maiúscula, para você não confundir com esses santinhos de barro que tem por aí. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Olha só, quando Davi começava a dedilhar a harpa e cantar os salmos, ele enchia aquele palácio de louvor. E na mesma hora,
Deus habitava no meio dos louvores. E Davi, quando escreveu esse salmo, ele testificou isso. Eu sinto que Deus habita no meio dos louvores. E quando o Espírito de Deus enchia aquele palácio, o diabo dizia: a coisa ficou feia, eu vou ter que sair daqui, porque tem um homem de Deus louvando ao Senhor na minha frente, e eu não aguento ficar onde o nome de Deus é glorificado. Eu não aguento ficar onde o Espírito de Deus se manifesta. Então o espírito mau da parte do Senhor saía de Saul. E Saul voltava a sentir a gloriosa presença de Deus. O que foi que Saul disse para os seus servos quando estava terrivelmente atormentado, reconhecendo que precisava de ajuda? Me busque esse homem que saiba tocar bem com a sua mão. Você veio aqui hoje. Não sei, não conheço a vida de ninguém aqui. Só conheço assim olhando. Poucas pessoas eu conheço o nome. É muita gente. Mas você entrou aqui e talvez você esteja em tormentos, ou com problemas que estão tirando a tua paz. Talvez você esteja com doenças que estão destruindo a tua saúde física e mental. Talvez você esteja perdendo o controle da sua família, o controle da situação e o controle e o domínio próprio. Você às vezes não consegue se controlar, toma atitudes ou diz coisas ou profere palavrões e blasfêmias que depois você reconhece que estava errado. E você, se autoanalisando, chegou à conclusão que de fato precisa de ajuda. E você veio aqui hoje porque certamente eu disse no rádio que se você viesse o Senhor ia te abençoar, que Deus iria me usar para te abençoar. E muitos vieram com essa expectativa. Pastor Palharim está aí, olha aqui, preste atenção em mim, porque eu vou proferir a palavra poderosa agora. Ouça bem, abra o teu ouvido e abra o teu coração. Eu sou apenas um pregador, um mensageiro da palavra de Deus. Mas eu conheço um que quando ele toca com a sua mão, ele toca muito bem. Ele toca de uma maneira poderosa, bendita. E quando ele toca, o espírito mau vai embora. Quando ele toca, a doença vai embora. Quando ele toca, os problemas são resolvidos. E o seu nome é Jesus Cristo. Eu tenho a ousadia de chegar em qualquer lugar e dizer: pode vir que o Senhor vai te abençoar. Porque eu sei que Ele toca bem com a sua mão. Eu vejo a harpa de Davi como um instrumento de louvor, evidentemente. Mas aquele som que sai da harpa, aquele som que enche o palácio de Saul e que lhe traz paz, eu vejo como a manifestação do Espírito Santo de Deus. Aqui neste lugar, aquele que toca bem a harpa, aquele que toca bem qualquer vida, qualquer pessoa, e todo mundo que ele tocou foi transformado. Pode ser uma prostituta, vira uma mulher santa. Pode ser um ladrão, vira um homem honesto. Pode ser um homem viciado, mas se torna uma pessoa liberta. Pode ser um perdido, mas é achado. Todo mundo que ele tocou foi transformado. Podia estar imundo, mas foi purificado. Eu te garanto, esse Jesus poderoso, que toca bem com a sua mão, Ele está aqui para tocar na tua vida. Oh glória! Pastor, quando o Senhor começou a falar, já senti um alívio. Era isso que Saul sentia quando Davi tocava. Um alívio imediato. Pastor, estou sentindo tanta paz. Estava aqui sem esperança, achando que o meu problema não tinha solução. Mas pastor, sabe o que eu estou sentindo agora? Que aquele que toca bem com a sua mão já tocou na minha vida também. Eu já tenho certeza que Ele já tocou em mim. Amém? Diga, Ele já tocou em mim. Oh glória, Ele já tocou em mim. E tocou bem com a sua mão. Oh glória. Uma coisa tremenda essa palavra. Uma coisa maravilhosa. Você sabe que Davi, além de ele ter sido no Antigo Testamento e em toda a Bíblia, a única pessoa a se chamar Davi, você pode ler a Bíblia toda, você não vai achar outro personagem histórico ou outra pessoa na Bíblia que se chamou Davi. Ele é único, amém? Ele foi
o melhor rei que Israel já teve. E ele é a única pessoa no Antigo Testamento que conseguiu retirar um espírito perturbador, um espírito mau de uma pessoa através de uma ação que ele fazia. Ninguém mais conseguiu isso. Só ele. Só ele. Coisa tremenda. No Antigo Testamento, Davi, com o seu reinado, a sua glória, o homem que conquistou Jerusalém, que unificou Judá e Israel, o maior rei que Israel já teve, ele foi no Antigo Testamento um tipo de Cristo, uma figura de Cristo. Porque tudo que está no Antigo Testamento, a palavra diz que são sombras das coisas futuras. Quando você olha uma sombra projetada no chão ou na parede, você não vê os detalhes, você só vê a sombra, aquela mancha. Você não consegue ver com clareza. Você precisa olhar não para a sombra, mas para aquele que projeta a sombra. Então, Davi foi um grande rei. Mas eu estive em Jerusalém e entrei ali num mausoléu onde estava o túmulo do rei Davi, com a bandeira de Israel colocada sobre o esquife. Davi foi um grande rei, conquistou Jerusalém. Mas você pode ir até lá e o seu túmulo está localizado e tem um caixão lá, com um cadáver, e afirmam que é Davi. O antigo rei Davi, que governou Jerusalém e Israel há mais de 3.000 anos atrás. Olha só. Se ele é uma figura de Cristo, você percebe o quê? Que ele é uma sombra apenas. Porque a luz verdadeira, o Cristo, aquele que projeta a sombra, ele está totalmente revelado no Novo Testamento. E no Novo Testamento, como que ele é conhecido? Jesus, o filho de Davi. Olha só. Mas veja o que o próprio Davi vai profetizar nos últimos momentos da sua vida, ao proferir as últimas palavras. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 1. E estas são as últimas palavras de Davi. Pelas últimas palavras de Davi, você vai ver que aquele homem perseverou até o fim. Você vai ver que ele vai até o fim servindo a Deus. Davi morreu com 70 anos, hein? Ele foi cheio do Espírito de Deus aproximadamente aos 15 anos. Ele vai viver, portanto, 55 anos servindo a Deus. E as últimas palavras de Davi são sublimes. Olha o que está escrito. E estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. E diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, e o suave em salmos em Israel. Ele era o suave em salmos em Israel. O ungido de Deus. O ungido quer dizer Messias. Em hebraico, Messias é ungido, ou ungido é Messias. O ungido de Deus. O homem que foi levantado em altura, ele era o menor, o mais desprezado, o mais pequeno dos irmãos. Mas ele foi levantado em altura, ele era baixinho, mas foi levantado em altura. E nunca houve ninguém mais alto do que ele como rei em Israel. Isto diz Davi. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Homem de Deus. Um homem que conservou o Espírito de Deus a vida toda. Quando ele pecou terrivelmente, cometeu muitos pecados, é arrependido, ele orava a Deus, Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Por que Davi orava desta maneira? Porque eu não quero ter o fim que Saul teve. Eu vi o quanto Saul sofreu, porque ele não tinha o Espírito de Deus. Meu Deus, eu pequei, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha só. E ele está agora nos afirmando, nas últimas palavras da sua vida, que o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra esteve em minha boca.
Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou. Escute, igreja, agora não é mais Davi que fala. Deus está usando a boca do homem de Deus, Davi. O Espírito de Deus está abrindo a boca do profeta Davi para fazer uma profecia surpreendente. Atenção aqui. Estou no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 3. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus, e será como a luz da manhã, quando sai o sol, da manhã sem nuvens, quando pelo seu resplendor e pela chuva a erva brota da terra. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus. Olha, ele reconhecendo que ele e a família não são essa pessoa. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo estabeleceu comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e todo o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o faz brotar, ainda não nasceu. Davi está profetizando de Jesus Cristo, o justo que vai dominar sobre todos. Apesar dele não ter brotado ainda, todo o meu prazer está nele. Ainda não nasceu, mas eu o amo. Oh, glória! Porém, os filhos de Belial, os filhos do maligno, os filhos rebeldes, os desobedientes, porém os filhos de Belial serão todos como os espinhos que se lançam fora, porque não se lhes pode pegar com a mão. Como é que vai pegar um espinho que machuca? Não dá para jogar fora. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. Está dizendo até nesta profecia sobre o Salvador, sobre o ungido, sobre o Messias, que não é ele, nem Salomão, nem nenhum dos seus filhos, que não são perfeitos. Ele está dizendo que esse tal ainda não brotou, ainda não nasceu, mas todo o meu prazer está nele. Ele é a salvação. Mas os filhos do maligno, os filhos rebeldes, os filhos desobedientes serão lançados fora como espinho que não se pode pegar com a mão, e serão queimados a fogo, isto é, o inferno, todos no mesmo lugar, profetizou Davi. Olha só, ele está lançando esta profecia 1000 anos antes dela acontecer. 1000 anos antes. Davi viveu há 3000 anos atrás. Ele está falando de Jesus. Agora eu quero te dizer que o renovo já brotou, que o filho de Davi já nasceu. Eu quero te dizer que ele fez coisas que Davi nem ninguém jamais fez em toda a sua vida. Ele fez coisas que Moisés nunca fez, que Elias nunca fez, que Samuel nunca fez, que nenhum profeta jamais fez. Coisas extraordinárias, de retirar os espíritos maus das pessoas, de curar doentes, de purificar leprosos, de dar vista aos cegos, de fazer andar paralíticos, de ressuscitar mortos. Pregou palavras que nunca foram ouvidas antes. Palavras mais profundas e poderosas do que todos os salmos de Davi. Palavras que nunca tinham sido ditas desde a eternidade, mas que saíram da boca. A palavra do Senhor está na minha boca. O Espírito de Deus está sobre mim. E ele falou coisas que nenhum homem tinha falado antes. E o mataram. Penduraram no madeiro, e ele depois foi retirado sem sangue daquela cruz e colocado dentro de uma gruta, dentro de uma caverna, e colocaram uma grande pedra na entrada e chumbaram com argila e argamassa, colocaram soldados romanos para dizer: não deixem ele fugir, não deixem os discípulos roubar o defunto, e ficaram ali fazendo guarda a um cadáver durante 3 dias. Mas eu estive naquele lugar também. Antes fui no túmulo de Davi, lá estava um esquife com um cadáver. Mas quando eu fui no túmulo desse justo, poderoso, eterno, bendito, quando entrei no túmulo de Jesus em Jerusalém, eu vi que o túmulo estava vazio, porque o grande rei ressuscitou. Ele conquistou o inferno, a morte, ele conquistou a vida, ele conquistou a humanidade. E todo aquele e aquela que tiver prazer nele será salvo. Você está me compreendendo? Jesus disse várias vezes: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Eu gostaria agora que você acordasse,
Se você ainda não entregou oficialmente a tua vida para Jesus, você tem que entregar. Entregar oficialmente a vida para Jesus é renunciar à idolatria, porque isso é pecado. Deus disse lá, usando a boca do profeta Samuel, quem adora uma imagem ou um ídolo está cometendo o pecado da idolatria, que é comparável ao da feitiçaria. Quem desobedece a Deus está praticando feitiçaria, é um feiticeiro. E o livro de Apocalipse diz que todos os feiticeiros e idólatras serão queimados no inferno, no fogo que nunca se apaga. Se você ainda não entregou tua vida oficialmente para Jesus, você tem que fazer isso, rejeitar os ídolos, rejeitar a feitiçaria, rejeitar a desobediência, rejeitar o pecado. Você tem que receber Jesus com arrependimento, como teu único e suficiente Salvador. Você tem que dizer, Senhor, eu entrego a Ti a minha vida. E você pode vir carregado de demônios, você pode vir cheia de espíritos malignos, mas aquele que toca bem com a sua mão, ele vai te libertar de uma vez por todas. Você pode vir com vícios que você nunca conseguiu largar, mas aquele que toca bem com a sua mão vai te libertar agora. E ele vai fazer uma limpeza em você, uma limpeza poderosa. E ele vai transformar o teu corpo no templo do Espírito Santo. Ele vai habitar dentro de você. Aí eu quero ver o diabo entrar. E enquanto você o servir, enquanto você for fiel, enquanto você obedecê-lo, ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Já está tudo feito. Depende agora só de você escolher. Se você quer ser uma bênção como Davi, que serviu o Senhor até proferir as últimas palavras. E que últimas palavras, hein? Que últimas palavras. Você quer ir até o fim em glória com o Senhor? Ou você quer viver atormentado como Saul, que depois vai praticar suicídio e caminhar para o inferno mesmo? Estou falando com você também que está desviado, desviada. Se você quer continuar desse jeito, ou se você quer se consertar com Deus, então eu vou pedir para toda a igreja se colocar de pé agora. E quem estiver ouvindo em casa pela rádio, fique de pé também em casa. Se você está dirigindo para o teu carro aí no acostamento agora, porque esta é a hora mais importante da tua vida. É tão importante esta hora que o céu para ver qual vai ser a tua resposta. Quantas pessoas aqui querem receber o Senhor Jesus, o justo, verdadeiro, eterno, o grande libertador, o grande rei? Quantos querem recebê-lo como único Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Que grande pescaria, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente. Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente, venham já. Todos que ergueram as mãos, peçam licença, saiam dos seus lugares e venham aqui na frente. É assim que recebe Jesus oficialmente. Você em casa que levantou a mão para receber Jesus, vá até da frente do rádio, vá na frente do rádio. Você que está em casa, vá até a frente do rádio. Deus está te observando, Deus está vendo tudo em oculto. Venham para cá. Desviados, desviadas, afastados, afastadas, rebeldes, desobedientes. Pastor, eu reconheço. A cura começa por aí, quando você reconhece que precisa de ajuda. Quando você reconhece que não está vivendo bem, que você precisa pedir perdão e se consertar com Deus. Pastor, eu estou na igreja, mas reconheço que tenho feito muitas coisas erradas. Sai do teu lugar e vem aqui para frente também, em nome de Jesus Cristo. Venha para cá. Afastados, afastadas, desviados, desviadas, rebeldes. Pastor, estou vivendo fora da palavra, estou desobedecendo. Vem aqui para frente, você tem que vir, se arrepender, falar como Davi, eu pequei. Meu Deus, não retire o teu espírito de mim. Eu não quero terminar como Saul. Eu não quero ficar endemoninhado. Eu não quero ficar possesso de demônios. Vem aqui na frente. Davi viu o estado e a desgraça na vida de Saul, porque aquele homem nunca se arrependeu de verdade. Mas Davi se arrependia.
chorava. Ah, meu Deus, eu pequei. Eu não sou digno do teu perdão, mas me perdoa, Senhor. E ele chorava com arrependimento e mudava de atitude. Então vem para frente se você reconhece que pecou, mas quer o perdão. Vem para cá. Não fique no teu lugar não. Porque quem se humilha será exaltado. Mas os soberbos como Saul serão abatidos. Os orgulhosos como o diabo serão precipitados no abismo. Não fique no teu lugar não. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos nos ajoelhar aqui diante do Senhor. Nós vamos nos ajoelhar diante dele. E nós vamos orar a Deus. E o Senhor vai salvar a tua vida. Vai retirar o espírito mal que te atormenta. A perturbação espiritual que te acompanha. Ele vai limpar a casa, isto é, o teu corpo que está cheio de vícios e doenças. Ele vai limpar, ele vai purificar. Ele vai fazer esta obra tremenda. Então você vai se ajoelhar agora e eu também. Vamos nos ajoelhar. Você que está em casa, dobra o teu joelho aí diante do rádio. Você que está recebendo Jesus como único Salvador, se reconciliando com Ele, você que está pedindo perdão por pecados e quer restauração, coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo agora. Meu Deus e meu Pai querido, meu Deus bendito, meu Deus amado, eu ouvi a Tua palavra, sei que foi o Senhor que falou comigo, e eu te agradeço por me amar tanto e por me orientar, por me ajudar. E é por isso que eu vim aqui na frente e dobrei os meus joelhos, porque eu quero de todo o meu coração te pedir o perdão sincero dos meus pecados e clamar ao Senhor para que me purifique pelo sangue de Jesus. Faz, meu Deus, agora uma limpeza poderosa na minha vida. Me purifica de todo mal e retira de mim tudo que não te agrada e corrige, Senhor, as minhas atitudes. Corrige, Senhor, a minha vida e o meu caminho. Eu compreendi que eu tenho que obedecer e, como Davi, perseverar até o fim, e para atender também a condição da salvação, pois o teu filho disse: quem perseverar até o fim será salvo. Agora, meu Deus, eu te peço perdão, eu te peço restauração. Retira de mim tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal. Retira de mim agora e coloca, Senhor, dentro de mim o teu Espírito Santo. Não retire, Senhor, o teu Espírito Santo da minha vida. Não me deixe, nem me desampare, porque eu preciso de Ti. Me ajude, Senhor, e me restaura, porque eu declaro de joelhos dobrados que o meu prazer está no Senhor Jesus, porque Ele é e sempre será o meu único e suficiente Salvador. Agora, meu Deus, abençoe a minha vida, toque em mim, toque bem com a Tua mão poderosa e me transforme para a glória do Teu nome. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim.
Participe você também dos encontros de paz e vida. Às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida. Lugar de gente feliz.